Agora eu vou parar de rir. Vamos lá, se concentrando. E aí, pessoal, começamos aqui mais uma gravação desse desafio que a gente tem para o canal da Saga. Agora, como eu quero mostrar para vocês, a gente está com um tempero aqui forte, um tempero misturado aí com diversos sabores daqui do Nordeste. Conseguimos trazer alguns interlocutores, né, da nossa região para que a gente consiga falar um pouco da realidade dos nossos estados, o que é que cada um prepara sobre a parte de ideação, o que é que vocês pensam na parte de criatividade. A ideia de hoje é conversar com vocês, né, para que os alunos eles entendam como funciona uma etapa de ideação e de criatividade que é tão fundamental para o desenvolvimento de alguns projetos. A gente está falando aqui no canal da Saga, né, de inovação, mas não é o único caminho que existe para inovar, né? Ele é o caminho que a gente utiliza aqui dentro do Senai, mas a gente sabe que existem diversos outros editais, e aí, quem sabe, os nossos alunos eles não consigam desenvolver a sua startup. Então, eu vou começar me apresentando, depois vou passar aí para essas meninas arretadas, e, Pacheco, tu vai fazer o encerramento aí na apresentação, falando só quem é, tá? Então, meu nome é Diego, eu sou interlocutor aqui do Senai da Paraíba, vim falar um pouco sobre essa parte de ideação, o que é que a gente inventa aqui, o que é que os alunos da gente têm como desafio, e vamos passar aí esse tempo agradável conversando. Não vai ser muito tempo não, tá, gente? A ideia é que a gente consiga ser extremamente assertivo na hora de falar um pouco com os nossos alunos. Eu vou passar para uma dupla de peso, que eles se apresentam lá de Pernambuco, vão lá no ritmo do frevo. Só no dedinho. Eu me chamo Alea, né, faço parte de um trio, né, agora de interlocução aqui da Saga, tá certo? Então, aqui de Pernambuco, né? E eu sou Dulce Reis, estou integrando esse ano essa equipe. Isso aí. Firmes e fortes. Vamos embora. Acho que é assim que a gente vai construindo uma base sólida, né, para a inovação. Verdade. Agora, minha baiana arretada, Fernandinha. Opa, Fernanda Mikuski, atuo aqui no Senai Bahia há uns 11 anos. Acho que é isso, já perdi as contas. Atuo aqui com os desafios aí da Saga Senai de Inovação e também com outras iniciativas ligadas à educação. Sou apaixonada por esse universo de empreendedorismo e inovação. Tamo junto. Agora eu vou passar para ela, que vai ter que declarar aqui ao vivo como é que está a situação dela. Conta aí, Aline. Além de tudo, você tem uma notícia aí que você está carregando na sua barriga. Ligue seu microfone, se apresente. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei a hora que vão assistir. Me chamo Aline, sou também interlocutora da Saga Senai aqui no Rio Grande do Norte, faço parte de uma dupla de 2, né? Eu e meu colega. Mas, nesse momento, eu não estou com ele, né? Estou com meu menino dentro do bucho. Estou grávida, meu Miguelzinho agora. Então, somos um trio da Saga. Show de bola. E agora ele, o cara mais potente que tem lá no Sergipe. Pacheco, se apresenta aí. Muito obrigado. Meu amigo Diego, obrigado pela abertura. Minhas colegas de projeto, parabéns por estarem aqui também. Eu sou o Marco Pacheco, eu sou interlocutor de Educação à Distância do Senai Sergipe, de Tecnologias Educacionais, da Indústria 4.0 e do Senai Lab, aqui. E sou professor da área de TI, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, e trabalhar com isso é muito gratificante. Eu adoro fazer o que eu faço aqui no Senai, porque eu sempre brinco com os colegas e com os alunos que eu não trabalho, eu me divirto. O Senai me paga para me divertir. Então, nada mais justo do que contribuir, tentando elevar o patamar de nossos futuros profissionais para um padrão de qualidade que o nosso mercado precisa, que o nosso mercado exige, tá? Então, vem conosco para que a gente possa ter esse bate-papo muito bom e produtivo. Vamos embora. Uma das coisas que a gente está percebendo que, além do tempero, é um festival de sotaque arrastado, um sotaque diferente, né? Um sotaque que já traz força até na hora de falar, né? Que legal. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da Saga da Inovação é exatamente você poder trazer essas realidades, né? A gente é um único Senai, mas com características totalmente diferentes.
Fiquem com o microfone aberto aí para vocês irem interagindo na hora que vocês quiserem, tá, gente? Para não ter ainda aquele delayzinho de apertar o botão. Uma das coisas que eu queria saber de vocês, assim, vamos dizer que saiu um edital agora. Acabou de sair um edital que a gente não estava preparado, que a gente não sabe as regras, que a gente não tem nenhum conhecimento e a gente precisa inovar. O que é que vocês utilizariam? O que é que vocês podem dar de recado aí para os nossos alunos para começar a gastar a criatividade, né? Gastar o corpo para pensar, né? O que é que vocês teriam para... Poxa, eu preciso colocar meus alunos para ter ideias. O que é que vocês fariam? Digam aí como é que é no estado de vocês. Aqui na Paraíba, a gente fez uma brincadeira uma vez, que era chamada Blitz da Inovação, e deu muito certo, né? Porque às vezes tinha um desafio, precisava convencer as pessoas a criar, e pensava que inovação era uma coisa tão complexa que só poderia fazer se fosse o Instituto Senai de Tecnologia. E a gente mostrou que não. Né? A gente, no primeiro projeto de integradores, a gente mostrou que uma folha de papel era suficiente para se pensar em inovação. E aí a gente começou a fazer dessa forma e foi interessante. Né? A gente ia nas unidades operacionais, a gente percorria aqui o nosso estado exatamente com isso. Lançávamos a ideia, né, através de uma fichazinha extremamente simples, eles tinham que desenvolver algumas metodologias, eles tinham que pensar em algumas soluções. Não dava para prototipar ainda, né, que até nem é a conversa da nossa reunião de hoje. Mas, para ter ideia, não se precisa de muito conhecimento. A gente nem deixava eles com internet. O que é que vocês fazem aí no estado de vocês? Eu não sei. Agora vai ter que levantar a mão. Por favor. Rapidinho, eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, você falou a palavra simples. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que dizer para os nossos alunos é que a inovação ela não precisa ser algo gigantesco. Eita, vou levar todo mundo para a Lua. Não é? Então, assim, a inovação, às vezes, é tão simples, mas ela faz uma modificação tão grande dentro da indústria, onde ela tem que ser onde ela vai estar sendo produzida para aquilo dali, né, criada para aquilo, que assim, fica mais fácil, cara. Você não tem que fazer a coisa gigante. Não, inovação, às vezes, é uma coisa muito simples. Então, acho que é passar também isso para os alunos, né? Olha, não pensa nas coisas gigantes, mas pensa naquilo que pode ser inovador, que não exista, né, ainda, mas que vai modificar muito. Que o retorno, acho, para aquela inovação é que é mais importante, sabe? Então, assim, se ela tem muita coisa, é muito melhor. Entendeu? A gente vai ter Pacheco falando agora e depois a Aline, assim que o Pacheco terminar a fala dele, tu já vai emendando aí, depois Fernandinha. Beleza. Então, pessoal, eu costumo dizer que a gente tem que preparar os alunos para que fiquem sempre com a mente aberta. Sempre pensando possibilidades. Eu não sei aí no departamento de vocês, mas aqui, muitas vezes, quando nós somos instigados para desenvolver uma solução, porque realmente apareceu aquele problema naquele momento, o problema apareceu naquele momento. Nós não temos tempo de planejar, fazer uma série de ideações para resolver. Muitas vezes o tempo é curto. Quando vai desenvolver um evento da Saga, a gente tem todo um trabalho com os alunos para que eles desenvolvam as soluções dele, mas tudo é planejado, tudo é muito bem pensado. Aqui em Sergipe, quem é mestre nisso é a minha colega Manuela Carvalho, uma excelente profissional. Mas na vida real, eu falo para os alunos que os problemas aparecem assim, de surpresa. E você tem que estar preparado, porque o profissional de hoje tem que ter multifunção, né? Tem que ter muitas capacitações para poder resolver aquele problema, né? Então, eu costumo dizer, Diego, que criatividade, inovação, você ou nasce com ele, e você já vai despertando isso desde criança, você vê aquele menino, aquela menina que desenvolve alguma coisa lá em casa, resolve os problemas, ou você já nasce com isso muito vivo em você, ou alguns falam, se aprende criatividade, se aprende inovação. Eu não digo isso. Eu não entendo que criatividade se ensina, inovação se ensina. Eu entendo que ela se desperta, porque todos nós nascemos criativos. Todos nós. Você não tem como ensinar o design do iPhone. Você não tem como ensinar.
Aquilo nasceu com o Steve Jobs e ele foi lá e fez. Ele concatenou várias ideias anteriores, né? Então, o que nós temos que fazer com nossos alunos é despertar eles, mostrando uma série de ferramentas, ensinando a observar o mundo, para que eles sejam criativos, sejam inovadores, como eles nasceram. Eles só precisam lapidar isso. Agora, ensinar a criatividade, eu acho que não se ensina. Ela se desperta. Show. E aí utilização de ferramentas, né? Aline, como é que tá aí no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte é mais uma quebra de paradigmas. Hoje a gente está fazendo algumas palestras, faz palestras nas unidades operacionais. A primeira coisa que a gente pergunta: vocês sabem inovar? A turma chega a ficar toda perplexa. Muitos dizem: não tenho a menor ideia, isso é muito complexo, muito difícil. A gente mostra a eles o cotidiano deles, o dia a dia. Hoje em dia, vocês inovam no seu cotidiano e às vezes nem percebem. É uma coisa tão simples a ideação, você ter uma ideia, às vezes colocar na prática, às vezes realmente ficar na sua cabeça e discutir com um amigo, um colega, que quando você para e pensa, aquilo é uma inovação, é um jeito de pensar, um jeito de colocar em prática. Então, a gente trabalha muito com dinâmicas muito simples mesmo. Pega no dia a dia, vamos supor, está acontecendo isso no estado, ou você no ponto de ônibus está distraído vendo o celular. Qual é um jeito fácil de você enxergar o ônibus, verificar o horário da forma mais rápida? Eles dizem, não, pode colocar um banner, pode fazer isso, pode ter um aplicativo no celular, pode estar avisando quando chegar no próximo ponto. Então, eu digo, gente, isso é ideação. Isso são ideias que vocês estão dentro. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer isso. É como o Pacheco colocou. A gente tem que desenvolver isso no dia a dia. A gente tem que praticar. E quanto mais se pratica, mais fácil se torna. Mais fácil você acaba pensando, tendo aquela sua ideia e colocando no papel. E colocando em prática. Que é o que a gente tenta puxar isso muito dos alunos da gente. Eu trago, Diego, um passo importante do processo de ideação, que muitas vezes pula, né? Que a gente muitas vezes pula e os alunos pulam, que é pensar no problema. Primeiro passo é não pense na solução, pense no problema. E a gente tem incentivado muito nossos alunos aqui a participarem não só das iniciativas nossas internas, mas dessas maratonas que tem aí fora, né? Porque eles vão ter contato já com quem já está no mercado, quem já está investindo. Normalmente são eventos que contam com a presença de muitas startups, ou seja, pessoas que já tiveram que pivotar muitas vezes. Então, assim, quando a gente pensa na solução e tem aquela solução como a solução, o suprassumo do poder, digamos assim, a gente muitas vezes fecha os olhos para o problema. Eu, de fato, estou resolvendo o problema, eu, de fato, estou chegando na dor do meu público. Então, algo que a gente fortalece muito aqui, que a gente teve uma experiência esse final de semana que passou com o Grand Prix, vá atrás da validação do seu problema. O que é que você fez para validar se aquele problema existe? Quantas pessoas você entrevistou? Fez um formulário? Forms é algo tão simples que você consegue disseminar na rede. Em um final de semana, você tem aí mais de 200, 300 respostas para validar se aquele problema de fato existe. Porque antes disso, você tem uma hipótese de que a sua solução está resolvendo o problema. Mas aquele problema, ele de fato existe ou você idealizou uma hipótese ainda, né? Vamos partir para transformar aquela hipótese em uma afirmação primeiro, aí eu vou para a ideação, e da ideação eu vou validar se a minha ideia ela é aceita aí pelo meu público que eu defini, pela persona que eu defini. Então, assim, e falando um pouquinho de como é que acontece aqui, a gente tem um itinerário, né, Diego? Acho que vocês já conhecem, não sei se é de conhecimento do pessoal. A gente tem unidades curriculares específicas ligadas à inovação, além de trabalhar com as situações de aprendizagem, também nas outras unidades curriculares. Mas, então, os alunos, eles meio que já estão produzindo soluções o tempo inteiro, e aí, quando chega um projeto desse, um edital, é muito mais de a gente fazer uma mobilização, e aí, pessoal, quais são as soluções que a gente já tem com aderência maior? No DSPI, a gente meio que já vinculou a uma das unidades curriculares que a gente tem entregas bem próximas,
que são os alunos que estão no módulo 2, ou seja, um amadurecimento maior aí do curso. Então, é isso. Eu acho que eu tinha que chamar atenção nessa questão do problema, porque eu tenho visto muito. A gente chega em soluções no final que não são viáveis, ou não tem o público, ou não é algo que os clientes comprariam, porque faltou a etapa de validação aí do problema, né? Fernanda, fazendo um gancho com o que você falou e com o que a Léa falou logo no começo, né, sobre algumas palavras, né? Ela falou sobre a questão da simplicidade, né, da inovação, que é isso que a gente realmente precisa, e você falou sobre a questão do problema, e de você focar realmente no problema e não na solução. Talvez você já tenha escutado essa história, e aí vai lá aí para os nossos alunos que estão assistindo agora, identificar a tal da famosa caneta da NASA. Vocês já ouviram falar nisso? Já, né? Provavelmente a gente trabalha com inovação, a gente escuta. A NASA, ela tinha uma necessidade muito grande, né? Os astronautas tinham essa necessidade de escrever, né, fora da estação, né, fora da órbita. E aí foi gasto bilhões para o desenvolvimento de uma caneta que simplesmente proporcionasse isso. E aí chegam os russos e com a caneta, com lápis grafite, resolve a mesma coisa. Então, será que eles estavam preocupados no desenvolvimento da solução, né, no atendimento da solução? E aí vocês, alunos, pensem nisso. Né? A gente até vê, e aí um recado para os interlocutores, para os docentes que estão assistindo. O problema, a resposta, a solução do seu projeto, ele tem que responder a algum problema que já foi cadastrado lá nas demandas da indústria. E não o contrário, né? Porque a gente, muitas vezes, é o cara tem a solução e quer criar o problema. E não é assim, né? Não é tão simples essa questão de criar a demanda. Então, o que é que vocês têm mais a falar aí sobre essas coisas? Tio, e minhas colegas, a Léa, você puxou esse gancho, e a Fernandinha também falou sobre como elas fazem, como vocês fazem na Bahia, mas aqui em Sergipe, como eu falei, a gente vai lapidando, e a forma de lapidar são a aplicação das ferramentas, né? A Aline falou muito bem de forçar os alunos a pensarem e ver de uma forma diferente, né? Tentar fazer ideações. Aqui a gente utiliza uma série de ferramentas, né? Brainstorm, design thinking, etc, etc, etc. Só que muitas vezes a gente tem que treinar os alunos e falar para eles que eles têm que ver com a visão de quem está fora do problema, não ficar tão envolvido, porque muitas vezes se você está participando de um grupinho e você tem a possibilidade de sair dali e ver o problema de uma dimensão diferente, como a Fernanda colocou, a gente tem que pensar no problema, não na solução. Porque se você entender direito o problema, você vai pensar na melhor solução. Esse exemplo que você trouxe da NASA é excelente. Eles focaram numa solução. A solução de riscar no espaço. E aí esqueceram que o problema era fazer com que algo ficasse gravado no papel. E para ficar registrado no papel, nós já temos o lápis. Ótimo. Aqui tem uma história bacana que eu conto para meus alunos, que um caminhão de carga grande, né, vários pneus, aqueles que carregam grandes pesos, né, estava passando por uma das rodovias e nessa rodovia, em dado ponto, tem um viaduto. Essa carreta, ela ficou enroscada cerca de 2 centímetros. Ela não passava pelo viaduto, a carga que ela estava trazendo não passava pelo viaduto cerca de 2 centímetros. E aí parou a avenida, essa rodovia por várias horas, engenheiros vieram, pensaram como fazer, se raspava o viaduto, o tanto que a carreta precisava para entrar. E tantos engenheiros conversando e argumentando, e de repente chega um borracheiro e fala assim, gente, não tem problema não, é só esvaziar um pouquinho de cada um dos pneus, a carreta vai baixar, e aí vocês passam. É quase a analogia da caneta e do lápis. Então, a gente só vivencia isso, o que eu falo para os alunos, é você instigá-los a pensar, né? Você
despertar essa curiosidade de pensar nas possibilidades. Você não tem como ensinar isso. O que o Borracheiro fez foi dar uma aula aos engenheiros, que eles não vão assistir essa aula na faculdade. Eles têm que vivenciar uma série de problemas para que, quando ele passe por essa experiência, ele consiga puxar essa solução. Fala, Léa. Eu acho que a gente está super alinhado, né? Porque ele foi falando e as coisas foram acontecendo aqui na minha cabeça. Eu acho que ele falou duas coisas que são bem importantes. A questão da multidisciplinaridade. Então, assim, pessoas diferentes, elas vão ter visões diferentes do mesmo problema. Correto. E o que é que faz com que elas sejam diferentes? É o repertório, o background, né? Como a gente estava falando ontem. Né? Então, assim, aquilo que eu vivo é diferente do que Dulce vive, e a forma como a gente vai olhar o mesmo problema vai ser diferente. E aí a gente vai atuar nele de formas diferentes. A gente vai se completar de certa forma. Então, ali veio o borracheiro e resolveu problemas gigantescos dos engenheiros, que não tinham a experiência do borracheiro. Ô, Léa, é engraçado, só para arrematar, Dulce, o engraçado é que essas pessoas que são assim, quando elas são descobertas na instituição, elas são chamadas para participar de todo tipo de reunião, né? É verdade. Tem alguém da área de TI participando de uma reunião da área de têxtil. E você, É verdade. eu achando esse cara que ele é criativo, se surgiu um problema, ele pode ajudar. E isso é natural em nosso meio. Verdade. Eu sei o que é isso. Fala disso. Né, só para complementar a questão também desse trabalho em equipe, das pessoas também praticarem a questão da escuta, né? E assim, pode ter talvez uma pessoa que seja mais tímida, que seja um pouco mais retraída, e você ter essa noção, você ter essa sensibilidade para você ouvir. Aí, no caso, por exemplo, desses engenheiros, talvez algum deles ficasse assim, nossa, mas eu sou engenheiro, por que eu vou dar a palavra para um borracheiro vir aqui falar sobre isso? Então, né, nos momentos dessas reuniões, desses encontros, né, de alunos e dos professores e tudo, e da gente praticar também essa questão do saber ouvir, né, de escutar para ajudar a colocar tudo em prática, né? Vivência é tudo, né? Vivência é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter, porque a gente vai ganhando bagagem, né? E isso que Deus falou, olha, a gente tem que aprender a ouvir o outro, né? A gente teve no primeiro DSPI um desafio grande, né? Primeiro que ninguém conhecia, né? Talvez, acho que Fernanda, eu sei que já era interlocutora, os outros eu não sei, mas a gente teve um desafio grande que ninguém sabia o que era projetos integradores. A gente não tinha noção do que a gente ia enfrentar. Ninguém tinha referência do passado, né? Mas a ideia é, poxa, vamos ouvir todo mundo? Né? E aqui no meu departamento regional, quando a gente apresentou, disseram, não, só quem vai participar de projetos integradores é quem for de automação industrial, de eletroeletrônica, de TI, porque são esses que pensam tecnologia. E não é. Gente, eu disse, não, projetos integradores só vai acontecer aqui no nosso estado, se a gente conseguir ter humildade suficiente para entender que todas as áreas são inovação. Tudo é tecnologia, né? O computador ele não é mais tecnológico que outras coisas. Ele utiliza a tecnologia necessária para aquela função que se destina. Né? Tudo tem que estar na cabeça, né? Que o Pacheco está fazendo aí. Eu vou passar para a Aline e depois volta para a Léa. A conversa vai render, viu? A conversa vai render. Show de bola. Vai, Aline. Só pegando o gancho realmente no que vocês disseram, teve até a gente fez recentemente, ano passado, se eu não me engano, final de 2018 e 2019, a gente fez um GP com uma universidade. Então, eu desafiei, né, vamos fazer um GP, vamos fazer uma equipe multidisciplinar, pegar uns alunos de curso superior, né, porque a gente aqui só tem até o técnico. Vamos fazer uma equipe com o curso superior da universidade, juntar com os nossos alunos do técnico e ver no que vai dar. A gente foi atrás de uns desafios reais das empresas, né? Chamou algumas empresas parceiras nossas, convidou, cada um apresentou um desafio e fez essa junção. Na época que a gente convidou a universidade, eles estavam, não, vamos convidar nossos alunos da engenharia, dos 3 últimos períodos, porque já vai saber como fazer tudo e não sei o que lá. Você já tinha você já sentia aquela soberba no falar porque eram engenheiros.
Aí, não, vamos, pode ser, faça da forma que vocês quiserem. Só que tem alunos de outros cursos também, de direito, de administração, que também queriam participar. A gente pode botar também. Quando a gente sentou essas turmas juntas, que fez a divisão por sorteio e misturou, né, o técnico com o superior, os alunos do superior tiveram uma visão totalmente diferente daquilo que eles tinham na cabeça. E isso para a gente foi muito gratificante, de ter alunos do superior que escutavam os nossos alunos técnicos, porque eles também tinham aquela vivência de conhecer o que eles estavam falando e ter até às vezes até um pouco de prática, porque eles pegavam mais a parte técnica do material. E iam atrás também de conhecer as empresas. A gente tem muito essa questão da visitação, de conhecer, de você ir a fundo no problema. Então, é como vocês colocaram, tem que conhecer o problema? Tem. Conhece a fundo o problema para poder trazer essa ideação, para você ter essa ideia na cabeça e depois você, no seu grupo, fazer aquela sabatina da ideia. Ah, a gente teve essa ideia aqui, mas essa ideia vai custar muito caro? Ah, vai custar muito caro, então o empresário não vai querer. Ah, essa ideia aqui vai demorar muito tempo para fazer? Vai. Então o empresário não vai querer. Às vezes a gente tem que pensar de uma forma simples para poder surgir uma ideia muito boa e que o empresário aceite. Tivemos casos de que, pelo menos nesse final desse GP, a gente teve 3 empresas que sentaram com os alunos e disseram: eu quero botar essa ideia para frente. Essa ideia é muito boa, eu vou pagar para vocês implementarem essa ideia. Aí perguntaram: não, como é que a gente faz? Eu digo: a ideia é de vocês. Ah, vocês tiveram esse esforço, então vocês se juntem, continuem com a mesma equipe, fortaleçam e vá na empresa, vá ver o que eles precisam e o Senai vai te dar todo o aporte do que você precisar. Mas é como vocês colocaram, conhece a fundo o problema, tem essa equipe multidisciplinar, independente de ser engenheiro, técnico, produção, todo mundo tem direito de opinar. Alguém que era do curso de Direito pode opinar na parte de Engenharia, porque tem uma visão totalmente diferente. E quanto mais preso em paradigmas, mais você vai ter uma ideia limitada. E se você não tem essa limitação de ideia, você consegue soltar a imaginação. Deixa eu só falar rapidinho, porque, assim, ela falando, eu acho muito legal, porque, por exemplo, a ideação faz parte do design thinking, né? É a metodologia que a gente utiliza para a inovação. E aí, a minha formação é de design. Aí eu chego para as meninas, Dulce, jornalista, né, produtora de moda, chego para a nossa terceira escudeira aqui, que é de redes, de vocês não vão participar do processo, porque vocês não são designers. Vocês não vão trabalhar com essa metodologia, porque ela é minha, não é? A gente se apropria. Como assim? Né? Então, isso é importante nesse processo. Né? A ideação ou a metodologia, ela vem justamente para a gente poder abarcar qualquer problema de qualquer área. Então, isso é que é bacana, isso é que é legal nesse processo, né, de estar utilizando essas metodologias, essa metodologia, né, em primeiro lugar. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, essa multidisciplinaridade, esse olhar diferenciado e esse repertório para a gente poder trazer sempre ideias diferentes talvez para o mesmo problema, né? Até porque, Leia, a ideia não tem uma cabeça só para nascer, né? Ela pode nascer em várias cabeças. Ela não vê certificado o currículo de ninguém. Essa questão de ter perfis diferenciados ajuda, inclusive, na hora de você validar uma solução que você acha da vida, os Startup Weekends, o próprio desafio da NASA, que eu pude participar esse final de semana. Ou seja, você vê perfis de diversas áreas e discutindo muitas vezes soluções que não é daquela área de formação, né? Ou seja, a gente precisa o tempo inteiro unir outros perfis para a gente
diferente mesmo do que todo mundo que já pensa em soluções ali voltadas para a TI. Vamos inserir outras pessoas com outros perfis, com outras competências, com outras experiências, outras vivências, né? E uma das estratégias de ideação é justamente também aí essa pesquisa exploratória. Vamos explorar o que é que já existe, vamos ver o que é que as pessoas estão comentando, ou seja, ter esses perfis diferenciados e sair para o mercado para ver o que é que está tendo, eu acho que são diferenciais de uma boa solução, né? O que é que vocês pensam sobre... Eu vou dar um desafio aqui para vocês irem pensando em como responder. Sobre a questão de vivenciar o problema, né? A gente precisa de ideação, né? Eu vou dar um exemplo, aí vocês vão pensando como é que isso aí se encaixa dentro das nossas atividades. Porque, primeiro, eu entendo que um problema bem conhecido é um problema praticamente solucionado. Eu vejo assim, né? Se você consegue entender mesmo aquela demanda que a indústria apresentou, você consegue estudar, consegue se aprofundar, ele é o primeiro passo para você ter uma boa solução. E aí, às vezes, a gente não vivencia, né? A gente quer solucionar, mas a gente não sabe se aquilo realmente é interessante. Às vezes a gente está só na parte textual, não conhece nada e não consegue perceber. E uma das coisas que eu achei mais interessantes de inovação é a questão de que eu não tenho essa demanda, eu nunca tive essa necessidade, então para mim pensar essa solução era meio que impossível. Mas para minha irmã, que ela já vivencia esse problema, para ela disse, poxa, como é simples, por que é que ninguém nunca pensou isso? E eu vou dizer, o abridor de lata. O abridor de lata, ela para destro, ela é uma invenção muito antiga. Surgiu a lata, surgiu o abridor de lata, então essa demanda, essa solução sempre existiu. Mas será que todo mundo só usa a mão direita? E aquelas pessoas que utilizam a mão esquerda, eles conseguem, observem, os alunos aí que estão assistindo esse momento, os instrutores, observe se na casa de vocês o abridor de lata ele fica para utilização com a mão direita ou com a mão esquerda. Para mim é um desafio porque eu nunca precisei. Eu não preciso da mão esquerda para abrir essa lata. Então, o que é que vocês veem com relação à compreensão do problema como estratégia de ideação? Porque é engraçado, se a gente fosse perguntar às pessoas, falando sobre ideação, as pessoas iam falar só brainstorm, brainwrite, aqueles termos que a gente já conhece. E não é só isso, né? A gente está mostrando aqui na conversa que é ouvir os outros, observar, perceber, ter humildade, ser simples, né? Então, o que é que vocês pensam sobre isso? Um de cada vez, calma. Calma. Já que ninguém abriu o áudio, eu vou ser o primeiro. Eu continuo achando, Diego, que ideação, inovação, criatividade é algo que vai se transformando a cada dia conforme os problemas que vão surgindo. Eu percebo muito que nas escolas, de uma forma geral, isso já está assim, quase que bem implantado nas escolas profissionalizantes, nas escolas regulares de ensino médio, superior. Isso já entrou, né, no programa de curso, né? As pessoas já fazem uma série de oficinas, então os profissionais já estão meio que já saindo preparados com uma série de ferramentas para trabalhar na criatividade e inovação. Agora, eu percebo que as empresas, indústrias, etc., têm níveis diferentes. Você percebe que tem empresas que pode perder um certo tempo reunindo a equipe para pensar na solução de um problema que é comum para eles. E há empresas que não pensam nisso, acham que isso é perder tempo, está perdendo a produção do pessoal se tirarem da linha de montagem para pensar na solução de um problema, tá? Então, a gente também está, é o que eu estou colocando aqui, a gente percebe níveis diferentes de compreensão na indústria, nas empresas, seja ela pequena, média ou grande, né? Claro que na maioria das empresas grandes já tem um investimento, né, em P&D grande, então isso acaba sendo menor, né, essa problemática. Mas nas empresas de bairro, nas empresas de cidades
menor, a gente vê isso ainda. O pessoal que não quer perder um certo tempo para reunir a equipe, para pensar em soluções para problemas do seu dia a dia, tá? E esse é o meu paralelo que eu faço, que eu quero passar para vocês. Puxando um gancho do que o Pacheco falou, ainda tem uma situação que é a empresa não compreender muito qual é o problema que ela de fato tem, né? A gente consegue perceber isso, e aí é que cabe a pesquisa exploratória e você, de fato, imergir no problema, imergir no desafio, que muitas vezes o detalhamento que está ali do desafio que a empresa propôs, muitas vezes não é aquilo ou não é só aquilo que ela precisa resolver, né? Então, quando você parte para fazer uma investigação maior, não é só aquilo que ela expôs, que é uma necessidade dela, pode ter mais, né? A gente tem aqui, inclusive, a prática do Teoprax, né, que é unir aí a parte do que os alunos desenvolvem na teoria na prática, e os nossos alunos, eles vão para as empresas para fazerem essa investigação, ou seja, a empresa aceita, muitas vezes, a gente para atender a uma necessidade, e a gente sai de lá com 10 necessidades para 10 equipes trabalharem, ou seja, a empresa ela não percebe que ela tem uma necessidade, e é por isso que muitas empresas estão indo na linha de criarem seu sistema de gestão da inovação, porque o próprio colaborador, muitas vezes, que é o nosso técnico que vai estar lá, o próprio colaborador que está lá na linha de produção é que vai perceber, é aquele trabalhador que está ali transitando entre os diversos níveis da empresa, né, que está ali tendo acesso a vários níveis de comunicação, que vai perceber qual é a necessidade de melhoria, ou seja, e as empresas estão investindo nisso, e a gente tem no nosso DSPI essa linha de abrir o que está acontecendo ali nas indústrias e nas empresas daquela área técnica específica, e nossos alunos vão pensar em sugestão de melhoria. Então, tem empresas que já estão fazendo isso dentro das suas empresas, outras, como o Pacheco falou, preferem não ainda, porque acham que vão perder tempo, e não é você aproveitar quem de fato conhece o seu sistema produtivo, quem de fato conhece o seu maquinário, quem de fato trabalha, é que vai trazer melhorias ali para o dia a dia, né? Então, Fernanda, eu percebo que está surgindo as mudanças quando empresas como essas, que não dão tanto valor a juntar a equipe e pensar em um problema, chega alunos do Senai com essa mentalidade, e aí eles começam a fazer um exercício de levantamento de requisitos para poder pensar na solução daquele problema. É uma licitação, né? Eles começam, o problema é esse, tá? Mas o que é que precisa? Aí começa a fazer o levantamento dos requisitos. Tá, mas eu não quero conversar só com você. Quem é que mexe mais nesse processo? É fulano e Beltrano? Vamos conversar com eles também. É envolver as pessoas, os atores que têm participação naquele processo. É como você falou, às vezes é um pouco difícil, porque quando a gente chega com a equipe de alunos para pensar na solução de um problema, e a empresa levanta tantos requisitos que a gente começa a perceber que são 10 problemas, é porque as coisas começaram a se misturar. Eles têm tantos problemas que podem ter sido resolvidos lá atrás, mas eles foram acumulando, né? Eu acho que isso é normal para todos os departamentos. E tem um ponto importante, se eu puder dar uma dica para os alunos aí, e invistam mesmo em solucionar esses problemas para as empresas. A gente já tem um histórico bem bacana aqui de empresas que a gente atendeu com esses projetos e que surgiu efeito de contratação dos nossos alunos. A empresa ficou tão impressionada com as soluções, né, disponibilizadas aí pelos nossos alunos. Não, eu preciso desse cara aqui, dessa menina aqui, porque vai fazer a diferença, ou seja, é o que a gente precisa. Quando a gente tem muito técnico tem muito aluno que questiona, por que eu estou falando de inovação e empreendedorismo? Eu quero ir lá consertar máquina, eu quero lá fazer manutenção de máquina. Exatamente. E aí a gente fala, você vai ser intraempreendedor, você vai lá trabalhar na manutenção, mas você vai identificar as possibilidades de melhoria e vai apresentar para o seu gestor. Como é que você vai apresentar para o seu gestor? Você está, né, fazendo o tempo inteiro com a gente aqui, ó, pensa na solução, aí tem o pitch, e aí vamos. Você está aprendendo a trabalhar em equipe, ou seja, a gente está formando o cara que quer empreender,
quer ser empresário e o que quer ser empreendedor. Ou seja... Exatamente. E eu falo sempre aqui, alunos, você que está nos assistindo agora, pegue no pé do seu professor. Ele é o seu mentor. Nós do Senai estamos aqui para ajudar você a crescer. Tenha um mentor para te ajudar nisso. Eu, por exemplo, meu mentor é Diego. Que eu Ô, rapaz, deixa de tua cara, onda. Deixa de tua onda. Mas é interessante isso sobre a questão de puxar o professor, né? Porque muitas vezes, gente, a gente tem algumas pessoas que elas estão acomodadas, né? Então, como professor, a gente tem esse desafio, né? Como docente, a gente tem esse desafio. E o aluno também, gente, tu achou esse desafio interessante? Fala com o teu professor, eu quero participar, eu vejo que eu tenho uma condição, e Fernanda falou sobre empreendedorismo, e não é só isso, a gente está se preparando para um mundo que só vai trabalhar agora através de projetos. Essa forma de emprego que a gente tem aqui, que os instrutores estão aí conhecendo, não vai existir mais não, viu, gente? É trabalhar com projeto, por projeto. Já está a lei trabalhista se preparando para isso, já é uma realidade em diversos outros países, né? Então, meio que a gente vai ser algumas startups servindo para outros grandes players, né, do mercado. Então, a gente vê isso. Para a gente ir terminando um pouco dessa conversa, eu queria que, na mesma ordem que a gente se apresentou, né, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, eu encerro só por formalidade, tá, gente? Mas qual o recado que vocês têm para os nossos alunos e instrutores que estão assistindo esse vídeo? O que é que eles precisam para pensar, para ter a ideia para uma solução que está lá cadastrada na plataforma? Então, vai lá, Pernambuco. Peraí, o meu áudio estava com problemas. Então, aí a tua pergunta é o que, é que a gente tem como dica, né, para esses alunos que estão aí, alunos instrutores. Eu acho que é, assim como falou Fernanda, eu acho que a gente tem que ter a imersão realmente no problema. A gente tem que ter noção do que é realmente aquele problema. Estudar quem são esses atores, né, porque existe problema, mas quem é que está sofrendo com esse problema? Então, isso também é muito importante, porque a gente vai sempre estar produzindo para o outro. Né, de certa forma, eu acho muito legal quando eu penso isso na questão do design. A gente não vai pensar na gente, está pensando no outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Pensar no problema, pensar quem vai estar utilizando aquela solução, para que a gente consiga gerar uma maior quantidade de soluções para aquele problema dali. Né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre nesse caminho mesmo, seguindo, né, essa trilha aí. E para puxar a sardinha para o lado da minha formação, gente, perguntem. Não sabe, pergunte. Pergunte ao professor, pergunte ao instrutor, pergunte a quem está trabalhando do seu lado, pergunte para o seu vizinho, para a sua mãe. Quando o Diego falou da questão dos canhotos, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe é canhota e ela sofre muito para abrir uma lata, porque o abridor é tão simples, mas ele foi feito para quem usa a mão direita, ele não é feito para quem, né, é canhoto, né? E uma dificuldade muito grande nisso, e é uma coisa simples do nosso dia a dia. Então, assim, gente, pergunte, não sabe, pergunte, não tenha vergonha de perguntar, não, não tenha. Questionar, né? Isso. Questionar. Questione. Opa, posso? Vamos lá. Primeira dica é participe, né? Fique de olho em todos os editais que surgem na saga de inovação. Se liguem nas datas, o período que é realizado cada uma das iniciativas. Extrapolem, né, os portões aí da escola de vocês, participem dos editais que estão abertos de várias empresas, é a oportunidade de você conhecer o mercado de trabalho, participem das maratonas de inovação, porque você só tem a ganhar, não só em conhecimento, mas em rede de relacionamento, né? O QI hoje é o que rege o mercado de trabalho, então aproveitem. E explorem tudo que tem aí de ferramenta de ideação, pesquisa exploratória, mapa mental, enfim, né? Você precisa sim do seu orientador, do seu professor, mas ele ali é só um mentor, você que constrói a sua ação e a construção do seu projeto, então vá atrás, não se limite às ferramentas que o Senai disponibiliza, corra atrás do que é
tem de melhor, o que é que tem de um aplicativo ou de um simulador, o que é que tem aí fora que possa ajudar vocês nessa construção. É isso. No mais, força de vontade. Uma outra coisa saiam das panelinhas. Aqui em Salvador a gente chama de panelinha, né? Eu só quero trabalhar com fulano. Passo o curso inteiro trabalhando com a mesma equipe. Isso não existe, né? A possibilidade aí de vocês se juntarem com outros cursos, outras equipes, principalmente editais, né? Que não dependem que você esteja só com aquele curso ali, só com aquela turma, não seja uma entrega da disciplina. Vamos reunir outros cursos no corredor, agora online, a possibilidade de usar as ferramentas aí do Senai para fazer reunião online, vamos conhecer outros cursos, outros alunos, ou seja, eu prezo muito pelo trabalho em equipe, dá muito resultado. Bem, eu tenho 2 dicas, né? Aos alunos que nos assistem, eu digo para vocês mudarem essa chave de vocês não serem mais um na empresa a só fazer as atividades, mas ser um ser pensante, começar a olhar ao seu redor, não olhar só para a sua frente, né? Então, sempre estar olhando ao redor, sempre estar enxergando os problemas do seu cotidiano, não só dentro da empresa, mas do cotidiano como um todo. Tá sempre conversando com alguém, pessoas diferentes. Quanto mais diferente for fora da sua área, melhor para você, porque você adquire conhecimentos novos. E assim, uma dica super importante: todo dia aprenda uma coisa diferente. Isso é muito bom para vocês. Nem que seja como montar um quebra-cabeça, ou você ler um artigo diferente, que não seja na sua área. Se você for da área de técnico em eletrônica, procure um artigo de administração. Então, sempre esteja procurando coisas de áreas diferentes. Você não é obrigado a decorar nada, mas é sempre bom você aprender uma coisa diferente e discutir com pessoas diferentes, né? Conversar com pessoas totalmente diferentes daquilo que você convive. E aos professores, né, aos nossos docentes, eu digo para vocês puxarem os nossos alunos, né? Pedir para eles trazerem exemplos do dia a dia, tá sempre comparando alguma ideia que está lá na plataforma com o que eles passam no dia a dia, se já chegaram a ter experiências próximas, parecidas, porque isso já facilita também na ideação, né? De como vai surgindo as ideias. De estar expondo aquele problema, aquela situação que você vive no dia a dia. Então, está sempre puxando lá do aluno um pouquinho deles. E está sempre dando oportunidade para todos falarem na sala de aula. Sempre tem aquele aluno que é mais quietinho, tem sempre aquele que é mais alvoroçado, né? Como diz aqui no Nordeste. Quem não sabe o que é alvoroçado, procura no Google. É uma coisa nova a se aprender. É algo novo a se aprender. Mas, assim, vá sempre perguntando uma coisa a outra de cada aluno. Se ele não quiser falar naquele momento, chama ele depois no canto para conversar com ele. Sempre tente interagir com todos. Seriam essas minhas dicas. Bom, pessoal, eu acho que depois dessas deusas falarem, o que é que eu vou falar mais? Essas deusas da inovação. Não tenho mais o que falar. Diego, pode desligar, vamos embora. Mas eu vou me resumir a você, docente, algumas coisas para você, docente do Senai. Aproveite alguns minutos da sua aula remota, quando voltar às aulas presenciais, nesses momentos também. Aproveite uns 15 minutos para mostrar o tanto do que o Senai, o SESI, o IEL, o que a Confederação Nacional tem para nossos alunos, oferecer para nossos alunos, certo? Nós temos a estante virtual de livros didáticos com em torno de 1.000 títulos de diferentes áreas. Se o aluno da área de TI, ele vai poder ter acesso a livros da área de segurança do trabalho para entender o que é, qual relação tem com a área de TI. Ele vai poder ler sobre mecatrônica, entender desses livros. Então, vai enriquecer esse conteúdo, o conteúdo do aluno, né? Passa os aplicativos que nós temos para os celulares, os de realidade aumentada, a geração SESI-Senai, para que o aluno se mantenha sempre informado. Tem uma novidade agora, que é o Contrate-me, para que o aluno do Senai possa entrar no mercado de trabalho
Então, nós temos muito a oferecer e a mostrar. Nós, Senai e SESI, precisamos nos conhecer e mostrar para nossos alunos. E você, aluno, viva o Senai, viva o SESI. More dentro de uma de nossas unidades. Se você puder, o turno que você não tem aula, vá para a biblioteca, use a internet do Senai para estudar, para se envolver com mais conteúdo. Procure cursos gratuitos no portal da indústria, no Mundo Senai, tem uma série de cursos gratuitos que vocês podem fazer, e não se limite apenas ao Senai, tem uma série de outras plataformas, universidades aqui no Brasil e fora do Brasil, que oferecem cursos gratuitos também. Enriqueça o seu currículo. Seja, cada dia, um aluno melhor, um profissional melhor, porque assim vocês serão pessoas melhores, cidadãos melhores, é o que nós precisamos, tá? Então, obrigado a todos vocês que nos ouviram, espero que tenhamos contribuído com alguma coisa. E quando puder, acabar essa pandemia, visite Sergipe, vamos comer um caranguejo aqui na hora da Atalaia. Show de bola. Gente, assim, a gente acabando, né, um contexto bem simplificado aqui de um resumo. Primeira coisa que eu digo é que a gente deve trabalhar com sonhos, né? Eu mesmo, quando vendo, eu vendo a saga como sonho, né? Olha, gente, pode ser que seja o sonho do teu aluno, né? Então, que a gente consiga trabalhar com isso. Uma das coisas que eu achei fantástica aí do que Dulce falou também, juntando um pouquinho com o que cada um falou, é sobre perguntar. Gente, esqueçam resposta pronta, esqueça verdade absoluta. Isso não existe. Questione, se pergunte, está com dúvida, não guarda aquilo, leva para teu docente, leva para o teu colega, pergunta, né? Se pergunte, veja o que é que tem ao teu redor. Eu acho que isso é fundamental, né? A curiosidade é a alma da inovação, né? Através disso é que a gente vai conseguir alcançar tantos resultados positivos. A gente vai encerrando por aqui, né? Numa coincidência muito boa, a gravação desse momento, dessa reunião, está acontecendo no Dia do Nordeste, né? Dia do Nordestino, então que a gente possa celebrar isso. Somos arretados, né? Somos vexados, somos arrochados, e aí que a gente possa trazer um pouquinho desse vigor, dessa força e luta que existe aqui no Nordeste, e aí vocês vão estar vendo esse vídeo aí em um outro momento, mas que todos nós deixamos um abraço e um beijo muito arrochado, né, muito tempero para vocês, e que a gente consiga se encontrar aí nesses editais de inovação, fazendo inovação. Tchau, gente. Até mais. Tchau, hashtag tamo junto.